Olá, meu nome é Klaus e hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre os fundamentos matemáticos de Machine Learning. E eu vou dar mais um pouco de enfoque a Deep Learning. Então, a ideia de você ter um modelo treinado a partir de Machine Learning é você ter algo que possa fazer previsões com base em dados que você deu de entrada para fazer o seu treinamento. Bem, como que você vai treinar esse modelo? Esse modelo deve ser capaz de fazer sozinho, de entender o quão boas as previsões dele estão sendo e deve ser capaz de alterar os parâmetros da sua função para melhorar essas suas previsões. Ou seja, bem, essa parte toda de erro é calculada através da função de loss. E a parte de mudança, você sabe o quão errado estão as suas previsões, o quão errado estão seus pesos, a partir do cálculo do gradiente dessa função de loss. Você sabe o quão errado está cada um dos seus parâmetros. Então, a partir disso, você pode ter um sistema iterativo que melhora conforme o tempo que você vai treinando ele. Bem, agora vamos a um exemplo. Bem, vamos supor que a gente tem um objeto e deixa ele cair de um lugar alto, em queda livre. E a gente vai medindo ao longo do tempo a distância desse objeto ao ponto de que ele foi jogado. Bem, a gente supõe que essas medições vão gerar uma curva, né, mais ou menos nesse formato aqui. Bem, a gente sabe que essas previsões, essas medições, elas são sujeitas a um fator humano, né, de erro randômico, então a gente já modulou assim. Certo? Mas a gente tem uma função que se assemelha a isso aqui, que seria uma exponencial ou uma função de segundo grau. Bem, para simplificar a vida do nosso modelo, na hora de treinar, a gente já vai fazer o nosso modelo se aproximar a essa função. Ou seja, a gente não precisa mais achar uma função que bem descreva esse modelo, a gente já declarou, a gente só precisa achar os parâmetros, ou seja, os pesos que serão alterados no nosso modelo, no processo de treinamento, para que essa função se assemelhe o máximo possível à queda desse nosso objeto. Bem, aqui a gente vai ter a nossa função de loss, que seria a mean squared error. A gente vai medir o quão diferente as nossas previsões para os nossos targets, que seriam essas medições da vida real. E aqui a gente vai ter a nossa inicialização dos parâmetros. Bem, como o nosso modelo é um modelo iterativo, ele não deve ter dificuldades em melhorar a partir de um valor randômico. E essa parte aqui, ele requer um gradiente. Um gradiente seria uma forma de você atrelar a esses parâmetros uma derivada. Essa derivada é justamente calculada na hora que você utiliza esses parâmetros dentro da função de loss, né? E você vai saber o quão errado, né, está o seu modelo naquele momento e vai poder corrigir de acordo. Então vamos fazer a inicialização aqui. Certo. Aqui a gente tem uma definição para mostrar, para plotar essas previsões. Bem, aqui a gente tem nosso primeiro fator está negativo, então quando a gente plotar essas previsões, ele vai justamente estar para baixo essa linha vermelha, que seriam as nossas previsões. E então, temos um modelo bem ruim, né? Um modelo não tem muita acurácia aqui. Certo? Agora a gente pode calcular a loss desse modelo, ou seja, o quão ruim ele está. E certo, aqui ele já vai nos dar o mean squared error, certo?
agora a partir desse mean squared error, o que é esse mean squared error? Ele é basicamente uma junção de funções, certo? Você calcula o mean squared error, que é baseado nas previsões, e as previsões são baseadas nessa função. Então você tem basicamente várias funções, uma dentro da outra, certo? Tipo, o que o nosso gradiente faz é calcular justamente a derivada dessa junção de funções aí. Então, calculando o loss, a gente vai ter calculando o backwards do loss, a gente vai ter essa derivada. Ou seja, a gente vai ver aqui que o parâmetro mais errado é justamente o primeiro. E os outros, eles não devem ser tão alterados assim. Agora a gente vem para o conceito de learning rate. O que é um learning rate? Seria o fator que você vai multiplicar pelos seus gradientes na hora de melhorar os seus pesos. Então, aqui seria um passo nessa melhora iterativa. A gente já está melhorando os dados, né, com base no rate, no learning rate e no gradiente. E, bem, a gente pode definir, claro, uma função para fazer o step. E o step nada mais é que fazer uma previsão com base na nossa função. Os tempos, os parâmetros, ver o quão errado tá, pegar o gradiente, daí definir um learning rate e você dá step nos seus pesos e mostra as previsões. Daí, ok, isso aqui seria só uma reinicialização. Se a gente vem aqui e dá steps, a gente pode ver que o nosso modelo vai lentamente se aproximando do que é real ali. Opa. A gente está lentamente se aproximando aqui. Isso porque o nosso learning rate ele não é tão alto. A gente pode tentar aqui. Talvez isso não dê certo. Muito provavelmente não vai dar certo. Isso aqui, a gente aumentando o learning rate, você pode ver que está subindo bem mais rápido, né? A nossa função que está se aproximando. O problema é que às vezes você pode passar. Você estava se aproximando, mas você passou do valor que você queria. Ele vai ficar oscilando, então. Isso é um problema de ter um learning rate muito alto. Aqui a gente vai conseguir se aproximar bem mais fielmente aos nossos dados de entrada, né? Bem, aqui a gente imprime os dados de entrada. Isso aqui seria basicamente uma função quadrática com A, B e C, esses parâmetros. E, bem, certo, a gente treinou um modelo, mas a gente tem alguns fatores aqui a se pensar, né? Bem, primeiramente, aqui como funciona a função de loss, né? Aqui você tem um grande slope aqui, que vai te dar um gradiente maior, então você vai ter um step maior. E, consequentemente, aqui você tem uma curva mais tênue, então você vai ter um step menor, até você ter a sua otimização. O processo de otimização é geralmente deixar o loss no seu ponto mínimo. Bem, aqui a gente define os passos, né? Vamos fazer mais uma recapitulação. Inicialização dos pesos, predição com base nos pesos, avaliação da predição, cálculo do erro ou loss function, cálculo de descida de gradiente estocástica e o step com learning rate e modificação dos pesos. Daí a gente repete a partir de predição de novo. Bem, quanto aos dados. Bem, no nosso exemplo a gente tem poucos dados, né? A gente só tem uma batch de dados, né? Seria só um teste.
Mas isso não é o que é usado geralmente, né? A gente geralmente vai ter várias, por exemplo, no nosso pequeno exemplo, a gente vai ter várias experiências, né? A gente vai jogar vários objetos e várias vezes um objeto de lugares altos e fazer essas medições. Uma das opções é a gente transformar tudo isso em um dado ideal. No nosso exemplo seria uma queda ideal, né? Seria a média de todas as quedas. Por exemplo, aqui seria... A gente tem a média de todas as quedas no ponto 0, média de todas as quedas no 2.5 e assim vai, né? Nos tempos, né? Até aí a gente vê o quanto a gente aproxima a partir desse ideal. Bem, quanto à validação de dados, quando a gente tem muitos dados, a gente pode deixar um grupo de controle, né? A gente não vai testar se o nosso modelo está funcionando usando dados que a gente usou para treinar o nosso modelo. Claro, né? Não seria uma proposta inteligente, até porque a gente quer esse modelo para prever prever coisas a partir de dados externos. Bem, vamos supor que a gente quer treinar um modelo para reconhecer diferenciar 9 de 8. Então a gente vai precisar de um dataset. Um dataset com 9 e 8. Esse dataset a gente vai dividir entre uma parte de treino e uma parte de validação. Treino para a gente conseguir treinar o nosso negócio, e validação para a gente ver o quão bom é o nosso modelo. Certo? Então, para ter um modelo a gente precisa de pesos. Primeiramente a gente vai inicializar esses pesos com valores randômicos. Mas, quantos pesos a gente vai ter? A gente vai ter N pesos. N é o número de pixels dentro das nossas imagens, do nosso dataset. Por exemplo, se as nossas imagens são de 10 por 10 pixels, então a gente vai ter 100 pesos, N igual a 100. Esses valores, eles vão ser inicializados, a gente vai ter que calcular o gradiente deles quando fizer a função de loss. Então a gente inicializa eles com esse pormenor aqui. Beleza. Eles já estão inicializados com valores qualquer. Então, a gente vai colocar eles dentro dessa função. Essa função recebe matriz de pesos e matriz que é uma imagem qualquer do dataset de treino. A gente faz uma multiplicação de matrizes e se a gente soma todos os elementos da matriz resultante, a gente vai ter um valor. Bem, o que aconteceu? Cada elemento do nosso peso, a gente quer que eles sejam altos em lugares que favoreçam você achar 9. Eu quero que quanto mais alto esse número seja, maior a probabilidade dele ser um 9. Então, meus pesos vão ser altos para lugares onde meus pixels sejam pretos, ou seja, sejam valores próximos de 255, que são valores pretos. E então, certo. Agora que a gente já tem um vetor desses resultados da nossa função, que seria esse vetor, que ele foi produzido através de uma batch do nosso dataset, né? Então a gente pode ter, por exemplo, 50, 52, 47, 30. E quanto mais próximo de 1, mais provável de ser 9. Quanto mais próximo de 0, menos provável de ser 9, no caso. Então, a gente tem um problema, porque esses números aqui eles não estão entre 0 e 1. Mas isso não é um problema, porque a gente pode botar ele dentro de uma função sigmoide. E essa função sigmoide, eles achatam, a gente pode achatar o nosso domínio, quer dizer, o nosso domínio não, a nossa imagem entre 0 e 1. Então, não importa quão negativo ele é, ele vai ficar próximo de 0. Não importa quão positivo, ele vai ficar próximo de 1. Certo? Então, aqui, a nossa função achatou nossos resultados aqui
para valores entre 0 e 1. Então, por exemplo, 50 vai ficar, sei lá, um 0,9, 52 vai ficar 1, 47, 0,88, por exemplo. Certo? Agora, a gente pode calcular já a métrica. A métrica seria nossa métrica humana para saber se nosso modelo está bom. Então, se nossa previsão foi acima de 0,5, a gente pode dizer que a gente previu um 9. Se a nossa previsão foi abaixo disso, a gente previu um 8. Então a gente pode esperar que essa métrica vai ser próxima de 50%, né? Porque a gente não mexeu em nada nos nossos pesos, a gente não teve nenhum passo de otimização, certo? Mas essa métrica não pode ser usada como loss function. Por quê? Porque se a gente tem uma pequena mudança nos pesos, essa métrica, a gente provavelmente não vai ter mudança também no rate de coisas que a gente achou certas, né? A gente precisa de uma função mais sensível. E uma função mais sensível que a gente pode propor é, por exemplo, essa. Se o nosso vetor de validação na posição i é igual a 1, ou seja, a gente espera um 9 para aquela imagem de validação, e o nosso cara no Sigmoid, quer dizer, e a gente vai ter 1 menos nosso cara do Sigmoid. Por exemplo, se essa nossa primeira imagem é realmente um 9 e a gente tem esse valor 1 menos 0,9, a gente vai ter 0,1 como resultado disso. Esse 0,1 ele está próximo de 0, né? A gente, na loss function, a gente quer chegar no valor menor da nossa função. A gente quer otimizar pelo menor, geralmente. Então isso é bom, a gente previu certo. A gente vai fazendo isso com os outros também. E no final a gente vai só calcular aqui os próximos pesos com base no learning rate e no nosso gradiente, já calculado automaticamente dentro dessa função de loss aqui. Então seria a data do peso, o peso menos learning rate vezes o gradiente do peso. Então a gente acabou aqui um passo. A gente pode iterar várias e várias vezes e a gente vai ver que o nosso modelo vai gradativamente melhorando. E é assim que a gente treina um modelo para diferenciar entre dois números, né? Entre 9 e 8, por exemplo.